Marcos capítulo 6. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos os irmãos. Quero também cumprimentar com a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes que vão nos assistir nesse momento e também em outro momento. Quero te pedir que você compartilhe esta palavra, que você possa comentar, digitar, escrever de onde você está nos assistindo, seu pedido de oração, e que Deus possa abençoar a sua vida. Preste bastante atenção, se possível for, dependendo do lugar aonde você estiver nos assistindo, pegue a Bíblia Sagrada e acompanhe o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, e o versículo de número 45, que diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, ou seguir à frente, adiante. Eles, porém, vendo o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, eu sou, ou sou eu, não temais. Versículo 51 de Marcos capítulo 6. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Abra também João capítulo 6, versículo 21. Um pouquinho de retorno aqui, fazendo um favor. João capítulo 6, versículo 21 diz assim: então, João capítulo 6, verso 21, então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Tome seu assento, preste bastante atenção. Então eles, de bom grado, de boa vontade, o receberam em seu barco, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Eu quero profetizar, já iniciando esta palavra, que logo o nosso barquinho vai chegar no destino. Logo o nosso barquinho vai chegar no cais, vai se achegar à presença de Deus, porque esse é o destino de todo homem, de toda mulher, se apresentar diante de Deus. Este é o sonho da igreja, este é o sonho de todo filho de Deus, é que o seu barquinho chegue em seu destino. O que me chama a atenção é que a gente aprende desde casa, desde a nossa tenrindade, que uma vida de fé é uma vida de dependência. Isso é verdade. Uma vida de fé é uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma vida de fé é entender que Jesus vai à frente e nós, seus discípulos, nós, o seu rebanho, nós vamos logo atrás. Nós seguimos os seus passos. O profeta Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras somos sarados. Ou seja, eu não vou pisar aonde o meu Jesus não pisou. Eu não vou andar aonde o meu Jesus não andaria. Eu não vou me comportar como o meu Jesus não se comportaria. Eu vou seguir as suas pegadas, eu vou seguir os seus passos, para que eu chegue ao destino que o Pai Eterno tem preparado para a minha vida. Mas então, entendendo que é o que a gente aprendeu e é bíblico, Jesus vai à frente da igreja e a igreja vai logo atrás. A igreja segue os passos do seu líder maior,
do seu Salvador. Mas nessa história específica, e a gente vai se identificar, ou por este momento, ou você vai trazer à memória alguma experiência sobre isso, ou ainda você vai passar por uma experiência como essa. A verdade é que Jesus vai à frente e a gente vai atrás. Mas nessa história de Marcos capítulo 6, versículo 45, vai dizer que logo a seguir, Jesus obrigou os seus discípulos. Jesus insistiu com os seus discípulos. A ideia é que Jesus compeliu, Jesus empurrou eles, Jesus obrigou, Jesus forçou, insistiu para que eles entrassem no barquinho. E Jesus ainda disse: passemos para outra margem, que seria Cafarnaum. O convite de Jesus é tentador, é um convite para novas experiências, é um convite para novas realidades, é um convite para novas descobertas, para novas experiências. Vem, passemos para o outro lado da margem. E eles naturalmente entram dentro do barquinho. Jesus insiste, Jesus ele fala de novo, ele fala: vamos, como aquele pai que chama o seu filho para estar com ele, para caminhar com ele. Insistir a falar de novo, é confirmar a sua vontade, é confirmar o seu convite. E Jesus obriga eles a entrar no barco. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus obriga eles a entrar no barco, mas Jesus não entra no barco. Jesus insiste para que eles entrem no barco, e ainda diz: vamos, passemos para o outro lado da margem. Mas Jesus não vai junto. Jesus ajeita o barquinho, vai soltando o barquinho da beira da praia. Eles entram no barquinho, empurram o barquinho para dentro do mar, e Jesus se move em direção à montanha e se retira para orar. O texto diz: logo a seguir compeliu. A palavra compeliu, em outras traduções, vai dizer que Jesus insistiu com eles para que entrassem no barquinho. A palavra insistir significa martelou, como alguém que martela um prego não apenas de uma vez, mas como ele quer que o prego alcance o seu objetivo, ele martela 1, 2, 3, até que o prego alcance seu objetivo, até que o prego se fixe sobre aquele objeto, crie força, resistência, profundidade naquele objeto. Jesus insistiu como quem martela, e falou, repetiu, insistiu: vocês devem entrar nesse barquinho. Então Jesus ele persistiu, Jesus repetiu, Jesus insistiu. E o texto diz assim: logo a seguir, obrigou Jesus, insistiu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. É interessante que para os discípulos de Jesus ele tem uma experiência particular reservada para os seus discípulos, mas para a multidão, que boa parte dela veio apenas pelos milagres, veio apenas pelo pão, veio apenas pelo peixe, veio apenas pelo banquete, ele despede a multidão de forma gentil, de forma nossa, ele conversa com a multidão, mas para os seus discípulos ele tem uma experiência específica reservada. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa história é que para a multidão, Jesus tem um tratamento de graça, de misericórdia, mas para os seus discípulos, ele tem um tratamento, ele tem experiências, ele tem alguns testes de fé, a fim de aprimorar o nosso caráter, a fim de amadurecer a nossa vida espiritual, a fim que nos tornemos mais parecidos com o nosso Mestre, aleluia, a fim de lapidar a nossa vida, a nossa chamada, a nossa história. Para a multidão, Jesus tem uma maneira de tratar a multidão. É por isso que às vezes a multidão vem, recebe uma cura, recebe um milagre e continua do mesmo jeito. E parece que os filhos do reino, parece que os discípulos passam tantas provações, passam tantas dificuldades, são desonrados, são afrontados, são humilhados, tantas provas, tantas tribulações, por não negar a sua fé, por estar com Jesus. Para os seus discípulos, Jesus tem uma experiência específica. Porque às vezes a gente pensa assim: poxa, mas na minha casa, na minha família, só eu tenho um compromisso com Deus, só eu que tenho um coração voltado para a fé,
sou eu que dobro o meu joelhinho na beira da cama, sou eu que oro pelos meus filhos, e parece que Jesus me trata de um jeito diferente em relação a todos os demais integrantes da minha família. Parece que só eu passo prova, só nasci para sofrer. Por que tanta luta? A vida não será somente de luta, haverá grandes vitórias, sim, eu estou certo e profetizo sobre sua vida. Mas a maneira de Jesus tratar a sua igreja, tratar o seu povo é diferente do mundo. O profeta vai dizer que, como ourives que se assenta e purifica a prata sobre o fogo com o sabão do lavandeiro, ele vai purificando ela, o sabão do ourives, ele vai limpando ela e se assenta junto ao fogo, junto àquele fogo, ele pega a prata bruta e ele vai processando ela no fogo, mas ele não tira os seus olhos do processo, porque se ele tirar os olhos do processo, a prata derrete. Então Deus trata a igreja com um cuidado muito especial. Enquanto Ele trata a igreja, Ele não tira os olhos da igreja. Enquanto Ele trata a minha vida e a sua vida, Ele não retira os seus olhos de sobre nós. A gente sente a mão dEle, a gente sente o peso da mão dEle, a gente sente o cuidado dEle, a gente percebe até o livramento dEle, mas Ele não tira os seus olhos de sobre nós. É como ourives que purifica a prata. E quando é que fica boa a prata? Quando é que ela alcança o ponto, o objetivo? É quando a prata começa a refletir como um espelho a imagem de quem está trabalhando sobre ela. Quando a prata começa a refletir a imagem do ourives, como num espelho, ela começa a alcançar o seu objetivo. Eu quero falar para você uma palavra profética. Deus está tratando a igreja, Deus está tratando o seu povo, mas Ele não vai tirar os seus olhos de sobre nós. Compartilhe essa palavra, diga de onde você está nos assistindo, mande seu pedido de oração. Deus está com as mãos sobre nós, está lapidando a nossa vida, está nos levando de volta àquela essência que foi perdida, aquele fervor que foi abandonado. A gente ficou tão moderno, a gente ficou mais inteligente, a gente ficou mais atualizado, mas a essência, o fervor, a graça está indo embora. Eu quero pregar com essência, eu quero pregar com vontade, com paixão neste momento, para que você entenda. A maneira como Deus trata o mundo é de um jeito, a maneira como Deus trata o seu povo, os seus eleitos, é diferente. A fim de que nenhum de nós se perca, a fim de que não erremos a porta dos céus, a fim de que não fiquemos do lado de fora, Deus vai tratar a nossa vida. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, sem dúvida, com toda certeza, ele vai voltar cantando, saltando, com o resultado da sua semeadura. Caminhar com Deus é uma vida de semeadura. Você vai semear pela fé, você vai semear a palavra em cada vida, cada área da sua vida, e você vai colher os frutos de aplicar a semente da palavra. Mas que loucura é essa? Jesus tem que sempre estar à frente. Jesus fala assim, vão logo à frente, vamos passar para o outro lado, vamos chegar do outro lado. Quantos de nós já passaram pela experiência ou estão a passar? Porque se você tivesse noção da luta, da tribulação, da aprovação do teste, você não entrava pela porta, você não colocava o pé dentro desse barquinho. E a conclusão que a gente tem, não estou falando de pecado, não estou falando de quem não serve a Deus, estou falando de discípulos que são provados, que se veem em situações nas quais foram obrigados pelo próprio Deus a entrar naquela situação. E isso é difícil de entender. Os discípulos de Jesus foram obrigados por Jesus a entrar no barco, e Jesus sabia da tempestade que viria pela frente, Jesus sabia do vento contrário, das ondas impetuosas que se levantariam contra o barquinho dos seus discípulos. Mas que loucura é essa? Que pai é esse que coloca os seus filhos numa enrascada como essa? Que pai é esse que me deu uma chamada e me coloca numa situação como essa?
Que pai é esse que me fez sonhar com uma profissão e agora parece que não vai dar em nada? Que pai é esse que me fez sonhar com um casamento e agora, que situação é essa? Me encontro sozinho. Ele me levou, eu entendi, eu percebi que era a vontade dele. Quase que obrigado, eu entrei nesse barquinho e parece que vai afundar agora. Parece que vai naufragar o barquinho da minha vida, do meu casamento, do meu ministério, do meu trabalho, da minha história, da minha vida espiritual. A graça de Deus, ela não nos dá um plano B, não há um plano alternativo. A graça de Deus praticamente ela nos chamou. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu a nós. A graça de Deus nos persuadiu, nos constrangeu, e praticamente fomos obrigados por amor. Não havia como rejeitar esta graça. E em meio a este processo a gente se descobre em lutas, em tribulações, em provações, das quais, se a gente pudesse, a gente fugiria. Se a gente pudesse, a gente riscaria da nossa vida aqueles dias com uma borracha gigante. Dias de dor, dias nos quais nem eu e você queremos lembrar, dias de sofrimento, dias de amargura, dias de decepção profunda, dias em que os amigos abandonam, até os mais chegados nos traem, nos abandonam. E por que Jesus me obrigou a entrar nesse barco furado, diríamos assim, de uma maneira mais popular? Mas que furada é essa, como diria o povo? Jesus, sempre tendo um propósito de ter o melhor para mim, que sou seu filho, Ele é o culpado de tudo isso, parece. É o que dá a entender, porque Ele me obrigou a entrar nesse barquinho. Eu não estou falando de colheita por pecado, por erro, estou falando de gente que está na presença de Deus. E Deus nos leva a circunstâncias, Deus leva a terrenos, a testes, para colocar em coisas maiores depois. Deus nos leva, Deus nos obriga a entrar no barquinho, mesmo sabendo do vento contrário, mesmo sabendo que a gente ia se cansar, ia ficar fadigado, sobrecarregado. Não há mais força nos braços de algumas pessoas para remar contra a correnteza, contra o vento. E chega um ponto da desesperança, é soltar o remo e deixa o que Deus quiser, aconteça o que acontecer, que afunde mesmo, que naufrague mesmo, porque a força acabou, porque eu não aguento mais, os recursos acabaram, a energia vital acabou, o batimento do coração está enfraquecido, e é difícil entender. E quando a gente vê tudo isso, a gente fala assim, é saber que estamos no centro da vontade de Deus. O barquinho está afundando, e no fundo saber que é a vontade de Deus estar dentro desse barquinho que parece que vai afundar. Mas Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nela não há confusão, nela não há complicações. É bom estar, mas pela fé, não desista. E se vocês pensarem em desistir, Jesus vem ao teu encontro para liberar uma palavra sobre a sua vida. Após Jesus ter alimentado miraculosamente 5.000 com os pequenos elementos surpresa, 5 pães e 2 peixinhos, compartilhe esta palavra. Ele obrigou os discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, Betsaida. Mas Jesus foi para a região montanhosa orar. O mar da Galileia, o Tiberíades, é uma profunda depressão no leito do rio Jordão. É cercado por colinas, de modo que os ventos frequentemente descem e agitam as águas com grande força. É neste lugar que Jesus colocou os seus discípulos. É nesse lugar que Jesus insistiu para eles entrar. É neste lugar perigoso, é nesse vale da sombra e da morte que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar. E olha que Ele sempre tem o melhor para nós. É difícil de entender essas coisas. Deus não vai nos dar uma provação maior da qual não podemos suportar. Ele está conosco. Ele não nos deixa.
Jesus se ausenta por um instante dos discípulos de forma proposital, para que eles pudessem vivenciar a realidade perigosa chamada ausência de Jesus. É quando Ele está presente, mas Ele não te permite sentir a presença dEle. É quando Ele não te permite perceber a ação dEle. É quando você não consegue perceber a voz de Deus, o agir de Deus. Ele está, mas não te permite sentir, não te permite ouvir, não te permite perceber. Aí a nossa fé é processada no fogo, como a prata que eu falei. Aí o gemido vem no coração, o desespero bate na porta e a gente fala: até Deus se esqueceu de mim, até Deus está com vergonha de mim, até Deus apagou o meu número da agenda dele, até Deus deletou o meu endereço e não quer mais me visitar. Até para Deus me tornei um peso que Deus não quer carregar. Até para Deus me tornei um incômodo. Eu acho que não devo nem mais o incomodar. Não vou nem orar mais. Não vou mais falar com Deus. Por certo, Deus deve ter se irritado tanto comigo. Jesus se ausenta por um instante. Isso acontece no ministério, na vida espiritual. Pode ser o crente mais antigo, pode ser quem for. Deus permite esses momentos para que a nossa fé, para nos levar à oração, para nos levar à intercessão, para nos levar ao gemido, ao jejum, para nos levar novamente à dependência total de Deus. Jesus obrigou eles a entrar. Jesus me colocou numa furada, Jesus me colocou numa enrascada, Jesus me colocou no meio do vulcão para ser queimado vivo. É como muitas pessoas se sentem. Parece que Deus me expôs ao espetáculo, ao ridículo, à vergonha, ao fim da carreira, a um ponto final, a tudo aquilo que sonhei. E o mais difícil é que eu sou discípulo dele, estou fazendo a vontade dele, e mesmo assim ele me permite passar por tudo isso. Segundo ponto que eu observei: no meio do mar, no meio do percurso, nossa fé é testada, e Ele nos obriga a entrar no mar, e no meio Ele nos constrange com poderosas experiências. Experiências de lutas, experiências de batalhas, experiências que doem na alma. Mas eu profetizo que Deus tem no meio deste mar, dentro desse barquinho, não é pulando fora do barquinho, Deus tem experiências de providência, Deus tem experiências de milagres, Deus tem experiência de restauração, de multiplicação, de crescimento. Porque é no meio do mar que a gente precisa exercer a nossa fé. É no meio do vento, é no meio da privação, da dificuldade, da escassez, que a gente se levanta, que a gente grita, que a gente clama, e o eterno Deus se levanta do trono ao ouvir a nosso clamor e vem trazer a resposta para o necessitado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Outra vez Jesus fez um convite tentador: passemos para outra margem. Quantos que receberam um convite? Quantos que receberam uma palavra profética? E no fundo do seu coração, no seu espírito, você sabe que foi Deus que falou. Mas se foi Deus que falou, deveria dar tudo certo. Se foi Deus que falou, por que está dando tudo errado? O convite é tentador. Você é sonhador, você é empolgado, cheio de energia vital, mas a energia está acabando, a ponto de pensar em largar o remo e deixar o barquinho ser levado pela correnteza. Amarabaixou que me ressúria. Os homens estavam contra o vento e faziam muita força humana no remar por quase 5 quilômetros, remando, remando, remando e remando, contra o vento, contra a tempestade. Quem sabe você se encontra assim, o seu casamento, remando contra os impedimentos, remando contra as tempestades. Parece que não sai do lugar, parece que está patinando na areia, parece que não vai, não chega nunca.
Compartilhe esta palavra, diga de onde você está nos assistindo. Abra uma sala de vídeo, abençoe outras vidas. A palavra de Deus deve ser levada pelo vento, deve ser soprada entre as nações. Quantos de nós nos encontramos cansados? E aí vem o convite de Jesus, que não é apenas para o pecador: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos que estão exercendo o ministério para o qual foram chamados, mas estão cansados, estão precisando de renovo, estão precisando de uma restauração física, emocional e espiritual, porque a sua fé está abalada, a sua confiança, os seus sonhos estão quase morrendo. Quantos de nós nos encontramos cansados, remando contra o vento contrário? A palavra fadigados, que está no texto, significa uma pessoa repleta de fadiga, uma pessoa que está aborrecida. Chega um ponto que a gente fica aborrecido, porque a gente está tentando, está insistindo, está orando, está clamando, está servindo a Deus, e a gente fica aborrecido, a gente fica indignado, não vai, a coisa não acontece, fica entediado, fica desgostoso, o humor vai embora, a alegria se vai, porque a esperança tardia nunca chega, nunca alcança o objetivo. Quantas pessoas que se cansaram e já disseram: eu vou desistir, eu vou largar mão disso, eu remo e nada muda, e não chego a lugar algum. Praticamente mais de 10 horas no mar. Imagine, no mar, enfrentando o vento e a tempestade, no qual Jesus insistiu para eles entrar no barquinho para viver essa experiência. E aonde que está Jesus? Cadê Jesus? Esse não era o melhor plano dele para nós? Onde está Jesus? Versículo 48, acompanhe. E vendo-os, aleluia, e vendo-os, lemerebaste, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por falta da quarta vigília, 3 horas da manhã, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria lhes tomar a dianteira. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se retirou para a região montanhosa, e no alto da montanha Jesus está de joelhos dobrados, com o rosto em terra, levantando as mãos, conversando com o Pai eterno. E de cima da montanha os seus olhos espirituais estão abertos, e ele está orando, conversando com o Pai, e ele está contemplando os seus discípulos remando contra o vento, em dificuldade no meio do mar. Aleluia. E vou falar para você que essa cena se repete, porque o autor aos Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote, ele é o autor e consumador da nossa fé, e ele intercede por nós junto ao Pai. Aí você vai dizer: mas ninguém está orando por mim como Jesus estava orando por seus discípulos, porque meu pai, minha mãe, meu parente não tem. Eu duvido que alguém esteja orando por mim. Se ninguém está orando por você aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus, sacerdote e intercessor, está junto ao trono do Pai, intercedendo pela minha alma, pelas nossas vidas. Seja quem for você, esteja onde estiver, Ele ainda está rogando pela tua alma, junto ao trono do Pai. Jesus está, você pode imaginar a cena, Jesus está no alto da montanha, se retirou para orar, para conversar com o Pai. Mas o texto diz: e vendo-os, Jesus viu, está vendo o barquinho, enfrentando o vento e a tempestade lá da montanha, lá de cima. A visão de Jesus, ela é aérea, por cima. Jesus consegue enxergar o ontem, o hoje e o amanhã. Ele conhece a nossa vida por completo. Ele consegue enxergar aonde tudo isso vai dar. A visão de, e vendo-os, eu quero dizer para você que Jesus está te vendo. Quem sabe o barquinho, quem sabe o vento, a tempestade da sua vida, é o problema no casamento, é o ministério que não vai, é a vida espiritual em fracasso, é a vida financeira que não se ajeita nunca,
E vendo-os, Jesus está vendo o que se passa com você. Jesus está vendo a sua noite mal dormida. Jesus está vendo você no leito de enfermidade. Jesus está vendo você passando prova com seu marido que não é crente. Jesus está vendo todas estas coisas. Bendito seja Deus. Seus olhos são como chama de fogo. Ele vê tudo, ele contempla tudo. Diante dos olhos daquele que tudo vê, todas as coisas são nuas e patentes, são claras, são visíveis. Nada passa batido, despercebido aos olhos daquele que tudo vê. Ele conhece detalhe por detalhe de todos os seus dias, de toda a sua história. Olha que tremendo. Jesus obrigou eles a entrar no barco, irmã Aparecida. Parece que Jesus colocou eles numa furada, como diz os jovens. Mas Jesus vendo tudo que se passava com eles, Ele nos coloca em testes, Ele nos coloca no meio da provação, mas Ele está vendo, Ele não tira os olhos daqueles nos quais Ele está provando. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Meu irmão, Deus sabe o que se passa com você. Ele vem dominando tudo. Se o vento e o mar falassem, eles diriam assim: o Criador está chegando como leão na selva. Se o vento e o mar, se a natureza falasse, eles falariam: o autor da natureza, o dono de cada um de nós, está chegando e andando sobre o mar. Aproximando-se deles, andando sobre o mar. Nosso Deus tem poder de fazer caminho até mesmo no meio da tormenta, disse o profeta. É triste quando a gente não consegue reconhecer que o Senhor está vindo ao nosso encontro. Ele está vindo ao nosso encontro. Ele vai entrar na porta desse hospital, nesse lugar. Ele vai entrar nas emoções, Ele vai entrar na vida espiritual, Ele vai entrar, Ele está vindo, chegando. O socorro está chegando, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É bom lembrar que Ele não vem e nem age como nós queremos. Ele vai agir, mas não é do jeito que a gente quer. Perturbaram-se, diz o texto, pois todos ficaram aterrados, e vendo, pensaram que era um fantasma. Eles gritavam. Como foi que reagiram diante da chegada da solução do mestre do milagre? Todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia, aleluia. Ficaram abalados, ficaram embaraçados, ficaram atordoados. Tem gente que está passando por prova tão grande, mas tão terrível. E se o milagre chega, a gente fica assim atordoado, a gente fica assim: será que é verdade? Será que Deus vai agir mesmo? Será que Deus vai transformar? Porque eu já estou atordoado, já estou calejado de tanta luta, de tanta prova. E quando Jesus vem, a gente fala assim: mas deve ser um sonho, deve ser uma miragem, deve ser um fantasma. Foi isso que eles pensaram. Eles estavam dominados pela canseira, eles estavam dominados pelo medo, o medo de morrer, o medo de naufragar. E agora vem Jesus andando por sobre as águas. Mas Jesus logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que tremendo. Já de início, o assunto de Jesus foi acalmar os seus corações, transformando-os de homens desfalecidos, fracos, em homens cheios de energia vital. Deus vai acalmar o nosso coração. Quantos que estão preocupados com o emprego que se perdeu? Quantos que estão desesperados com as notícias de morte, até mesmo no meio da própria família? Pastores que estão morrendo, filhos, homens novos, velhos. Compartilhe esta palavra. Quantos que estão partindo, e a igreja, o mundo, se encontra desfalecido, apavorado, atordoado, ao ponto que já não consegue mais ter a esperança de uma experiência de milagre, de uma experiência de cura. Quantos que a vida financeira foi
ao fim, perderam empresa, perderam os negócios, perderam tudo. E qualquer boa notícia soa como mentira num dia como esse. Os ventos soa como brincar com os seus sentimentos, falsas promessas, porque em dias de vento, e quando o vento não passa, se demora a passar, a fé vai perdendo a esperança. Mas eu profetizo, Jesus chegou. Eu profetizo que Jesus está se aproximando. Eu profetizo que Jesus está colocando o pé dentro desse barquinho, está acalmando o seu coração. E eu vou lhe falar algo mais profundo ainda. Tem pessoas que não é de forma, não é no externo, é interno. O vento e a tempestade não é do lado de fora, é do lado de dentro. Tem gente, irmã Aparecida, que pro lado de fora está bem, tem carro, tem casa, não perdeu emprego, não perdeu filho, não perdeu, mas aqui dentro há um desespero, há uma bala emocional, na mente, nos pensamentos, não tem paz, não tem alegria. E ele tenta ser feliz, ele está remando emocionalmente, psicologicamente, ele está remando aqui dentro, e não consegue vencer os ventos da amargura, da tristeza, do sofrimento. E quando Jesus diz assim: não tenho medo, acalma, sou eu. Quando Jesus diz assim, sou eu, ele está dizendo: não é aquele que te fez sofrer, sou eu, aquele que te faz sorrir. Quando Jesus diz assim, sou eu, ele está dizendo: eu não sou aquele que te traiu, eu sou aquele que te abraça. Eu não sou aquele que te feriu, eu sou aquele que traz a cura para você. Eu não sou aquele que te abandonou, eu sou aquele que te socorre no meio da dor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou aquele que faz a diferença na vida do homem. Eu sou o que sou, Deus disse para Israel, para Moisés. Lamande queremeshwika maramassai. Iribashwika maramanashuria. Desde o início da conversa, Jesus trata logo de acalmar. E se tem algo que nós acreditamos e profetizamos sobre a nossa geração, a geração da depressão, dos problemas psicológicos, mentais, pessoas carregadas que estão, possuídas de medo, de desespero, que não conseguem dormir com a luz apagada. Umas querem ficar sozinhas, isoladas, e outras têm medo de ficar sozinha. E outras até mesmo no meio da multidão se sentem sozinhas, emocionalmente estão abalados, atordoados, é um mar agitado as suas emoções. Mas Jesus está trazendo calmaria. Aquieta-te, vento, aquieta-te, mar. Ao ponto que o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho vai dizer: mas quem é este? Quem é este que acalmou o vento e o mar da vida desta mulher, da vida deste homem, que era tão agitado, que era tão irritado, que era tão apavorado, que era tão nervoso? E Deus veio e acalmou o coração, acalmou as emoções, trouxe equilíbrio para as decisões, trouxe harmonia para a alma, e se tornou uma alma serena e tranquila outra vez. É isso que Deus vai fazer com você. A graça de Deus, o sangue derramado na cruz do Calvário, o poder da cruz, o poder do Calvário, nos possibilitou o privilégio de poder ter paz no meio do caos, ter esperança no meio da guerra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, disse Davi, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos. Esta era a confiança de Davi. Essa deve ser a confiança da igreja, daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Todo medo se vai. O dom da fé é um presente de Deus para você. Ouse a partir de hoje, a partir de agora, confiar e aceitar o amor de Deus, aceitar o perdão dos seus pecados,
a aceitar a nova vida que Deus tem reservado para mim e para você. Eu já estou concluindo. Jesus deu ânimo, Jesus deu energia vital, Jesus cobrou novamente eles de coragem, de vontade, de movimento, de ânimo. Gente que já não consegue mais decidir, gente que não consegue mais reagir, não consegue mais se levantar, gente que a cama está perto da porta, mas não consegue mais ter força para levantar da cama e sair para fora, para lutar pelos seus sonhos e para os seus objetivos. Foram vencidos pelo medo, pela angústia, pelas decepções, pelas traições. Jesus deixou claro a sua identidade: sou eu, aquele que não perde o controle, aquele que não perde o controle. Porém, se eles continuassem com medo, eles seriam dominados, porque o medo neutraliza, o medo paralisa, e depois ele engole a gente pelos mares, pelos ventos da vida. E para melhorar a situação, Jesus entrou no barco. Para melhorar a sua situação, Jesus está colocando a mão nesta causa. Para melhorar a situação, Jesus está pegando esses papéis do fundo da gaveta e colocando em cima na mão do juiz. Para melhorar a sua situação, Jesus está dando sabedoria para o médico. Para melhorar a situação, vai acordar totalmente transformado, sem essa enfermidade. Para melhorar a situação, Jesus entrou no barco e disse: eu vou tomar esta situação nas minhas mãos, eu vou assumir o controle desta causa, e agora vai andar, agora vai chegar no destino. Você pode dizer amém diante do que estou falando? Compartilhe esta palavra. Ficaram assombrados, mas Jesus entrou no barco, mostrando a eles que quando Ele está no barco, as coisas são diferentes. E na hora que Jesus entrou no barco, o mar e o vento se aquietou. Aleluia! Lembra que eu falei que Jesus está testando a fé dos seus discípulos? Está mostrando para ele que a ausência dele é perigosa. Jesus obrigou eles a estar no barquinho, a entrar no mar, a enfrentar o vento sozinho, mas Jesus estava vendo tudo do alto da montanha. O texto vai dizer assim, versículo 51: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eles não compreenderam. O grande desafio da vida de fé com Cristo é você parar para meditar, para observar, é você compreender, é você tomar posse do entendimento que Deus dá para você, você compreender o propósito de Deus em meio a tudo isso. E quando a gente compreende o propósito, quando a gente compreende o agir de Deus, a vontade de Deus, a gente descansa em Deus, e a gente consegue chegar do outro lado. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. A palavra endurecido no grego, poros, um tipo de pedra, significa tornar-se sólido, endurecido, cego, tornar-se tolo ou perder a capacidade de compreensão. Jesus está dizendo que eles se tornaram como esta pedra, endurecidos, estavam perdendo a capacidade de compreensão. Nos dias da cultura dos discípulos, dizer que uma pessoa tinha um coração endurecido não significava que ela era uma pessoa indelicada, uma pessoa cruel, mas que o seu raciocínio e as suas emoções haviam se tornado resistentes ao desenvolvimento. Deus está operando em nós um desenvolvimento. A minha vida espiritual vai desenvolver, vai desenrolar, vai crescer, vai amadurecer. A gente fica com o coração duro, fechado, incrédulo, e a gente não consegue perceber que Deus está operando, que Deus está desenvolvendo. A obra vai desenvolver, a obra vai avalancar, as coisas vão acontecer, mas a gente se fecha na incredulidade, no coração fechado. Mesmo que Jesus já multiplicou pão e peixe, mesmo que Jesus já operou grandes obras na nossa vida, o mesmo Deus que nos levou a ter grandes resultados no passado é o mesmo Deus que pode nos dar resultados no presente e no amanhã também. Então nós podemos dizer com todo respeito
que os discípulos de Jesus está dizendo, mas são cabeça dura, cabeça fechada, como diziam os nossos pais, os nossos avós. Mas que cabeça dura, que não entra, que não entende, que não compreende. Ele é o mesmo Deus, que não nos deixa, que não nos abandona, mesmo quando Ele nos permite entrar nas piores das provações. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele não vai nos deixar perecer, eu creio. Mesmo depois de testemunharem Jesus realizar o surpreendente milagre na colina no dia anterior, não tinha caído a ficha. Fique de pé, por favor. Compartilhe esta palavra. Diga de onde você está nos assistindo. Faça seu pedido de oração. Comente, escreva aquilo que Deus falou com você, o que esta palavra significou para você de forma profética. Aleluia. Bendito seja Deus. Coração resistente, teimoso, você resiste. Resistente ao desenvolvimento, ao operar de Deus. Vai desenvolver, vai acontecer. Eu termino em João 6:21. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, eu vou orar com você. Pai eterno, Pai amado, é no nome do seu Filho Jesus que eu clamo agora pelo teu povo. Eu clamo agora pela tua igreja, por nossos ouvintes, pela live, aqueles que, ó Pai, em lugares distintos dessa nação e fora desse país. Muitos, ó Pai, que foram levados pelo Senhor por um propósito maior, a entrar dentro de um barquinho da vida, de um propósito, e hoje se encontram no meio do vento, no meio do caos, no meio da tempestade, e muitos já perderam as forças para remar, perderam a coragem para lutar, Senhor, e o seu barquinho está naufragando. Seu casamento, sua empresa, teu trabalho, seu ministério, tudo está naufragando. Mas Senhor, tu estás vendo a todos e a tudo, e eu quero profetizar ânimo, eu quero profetizar coragem, a restauração, a ousadia da fé, Senhor, voltando novamente a aquecer os corações. Deus não te deixará, Deus não te abandonou. Uma grande obra está acontecendo, uma grande obra vai acontecer. Ainda que o mundo esteja em crise, com Covid ou sem Covid, o que Deus prometeu para o seu povo, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, e toda enfermidade nós declaramos, sai agora, em nome de Jesus, amém? Compartilhe esta palavra. Nós estamos aqui no templo da igreja Só o Senhor é Deus, da cidade de Naviraí, liderado pelo nosso querido pastor Edson Alves, amém? Na Avenida Iguatemi, número 909, venha nos fazer uma visita, e tem mais mensagens no perfil do nosso pastor Edson Alves. Deus abençoe sua casa, sua família.